Então aqui eu trouxe, né, dentro da nossa aula aqui, eu quis falar sobre a estrutura aí da clareza para você construir aí na sua vida, né? Então é uma pergunta retórica, claro, como estruturar a clareza na minha vida, e aí eu deixo 5 passos aí para você fazer na construção da sua meta. Então, primeiramente, você já que tem um objetivo, né? O objetivo podemos trazer como o Augusto Cury trouxe, né? É o seu sonho, né? Então, o meu objetivo, quando eu entrei na faculdade, né, eu tinha um objetivo de, nos 4 primeiros anos, antes de ir pro internato, minto, nos 3 primeiros anos, né, porque o quarto ano era sempre o mais pesado, né, era sempre o mais difícil, né, eu tinha o objetivo aí que nos 3 primeiros anos eu queria completar todo o meu quadro de horas extracurriculares, tá, aquele tem a quantidade de horas que você tem que cumprir aí na faculdade, e eu falei, cara, nesses 3 anos eu vou cumprir isso, né, porque eram muitas horas, né, na época eram 500 horas que tinha que cumprir, e muitas coisas davam poucas horas, né? Então, por exemplo, eu ia no curso introdutório de uma liga, independente se eu fosse entrar para a liga não, mas era o evento, né? Por ser 1 hora, ou por ser uma noite, né, um período, me dava 5 horas, ou seja, cara, como que eu poderia fazer em 1 ano, 2 anos, né? Participando dos cursos introdutórios, e isso, claro, gera despesa, né? Eu atingi aí as minhas 500 horas, não dava, né? Então eu tinha aí um objetivo, né? Que eu tracei aí até o tempo, que eram os 3 primeiros anos que eu iria conseguir essas horas extras, tá? Só que qual que é o problema disso? O problema disso é porque eu só tinha o objetivo, né? Eu não tinha a clareza de como que eu ia chegar nisso, eu não tinha construído uma meta de forma mais específica, né? E nem sabia se isso aí eu conseguia realizar, né? Se dava mesmo para fazer isso. Então eu fui fazendo, tá? E a realidade é que em 3 anos eu não consegui atingir isso. Eu tive que ter mais 1 ano a mais. No quarto ano, em que é pesado, você tem a parte de clínicas, a pressão é muito maior, né? Você lida mais com o paciente, a carga horária é maior do que os outros anos. E eu tinha que conseguir isso, né? Então, acabou que por não ter clareza desse objetivo que eu tinha, eu acabei desgastando e trabalhando entre aspas a mais para atingir isso, né? E depois que eu consegui, claro, no quarto ano que eu fui colocar, né, essa parte mais estruturada, né, que foi onde eu tive os contatos aí mais com essas ferramentas de objetivo, estruturação, né, metas, essas coisas, foi onde eu consegui aí ter um melhor desempenho, ou seja, eu não cheguei a gastar 1 ano para atingir aquilo que eu precisava atingir, aquelas horas, né, eu consegui fazer isso em menos tempo, né, na verdade eu consegui fazer em 4 meses, basicamente, e faltava 80 horas, basicamente, para mim, né, e eu consegui atingir isso, né, então assim, eu tinha na minha cabeça mais ou menos ideia, mas eu não tinha clareza, ou seja, eu não sabia o caminho que percorrer, eu fui percorrendo, como se diz, meio que na intuição, porque eu tinha um objetivo, né, e nessa de você percorrer meio pela intuição, você sim vai acabar caindo aí, pegando caminhos errados, caminhos mais demorados, né? Vai dificultar bastante aí a tua vida. Eu gosto muito de uma reflexão que eu ouvi do Bruno Perini. Bruno Perini é um investidor, né? Ele tem um canal no YouTube, chama Viver de Renda. E em uma das aulas dele, ele tava falando um pouco sobre objetivo, né? Porque quando você vai investir teu dinheiro, você tem que criar metas, objetivos, enfim. E ele falando, né? Ele trazia sobre eu não sei com quem ele viu, mas eu tô dando a autoria dessa história pra ele, né? Mas provavelmente ele deve ter ouvido de alguém também. Mas enfim. E ele fala sobre estrada, né? Que quando você não tem um objetivo, quando você quer chegar como se diz, você quer chegar numa cidade, mas você não planejou qual estrada, como é que você vai fazer para chegar naquela cidade, acaba que você fica saindo da estrada toda hora. Então você entra na estrada, né? Você não tem noção de quantos quilômetros tem até chegar àquela cidade, e aí quase que todo retorno, toda saída da estrada você pensa, será que é aqui que é onde está a cidade? E aí você sai da tua rota, você dá uma volta, perde tempo para depois voltar para sua rota, para sua estrada de novo, para poder tentar seguir e achar qual que é a saída da tua cidade, da cidade que você quer chegar. E a mesma coisa foi o que aconteceu comigo, né? Eu tinha um objetivo, mas não tinha traçado, né, essa meta, não tinha clareza, e toda hora, às vezes, eu saía dessa estrada e eu perdia tempo com coisas que não iam me ajudar em muita coisa, né. Então, enfim, quando você vai criar essa meta, ou seja, você vai estruturar a sua estrada, né, você tem que saber se aquilo ali é específico, né, então você precisa criar uma meta específica, né. Um exemplo foi o que eu fiz, por exemplo, eu queria aí atingir as minhas horas, que era 500 horas em 3 anos, né? É uma coisa mais específica, eu coloquei um tempo aí do que eu queria fazer, tá? Ver se é mensurável, né? Como é que eu vou saber quando eu atingir aquilo ali, né? Saber se é atingível e razoável e realizável, ou seja, eu não vou colocar assim numa meta, eu quero ser o melhor acadêmico de medicina,
mais fácil, né? Mais intangível, né? Isso aí poderia ser. Mais intangível eu poderia ser, eu quero ser o melhor médico mesmo estando na faculdade de medicina. Cara, isso é impossível, porque você não terminou, né? Nem a faculdade, como é que você vai querer ser o melhor médico sem você ter terminado a faculdade? Então são algo intangíveis e irrealizáveis. Você tem que criar metas que você consiga atingir, que você consiga realizar, né? Não é só sonhos, você quer ter metas, você quer atingir aquilo ali. Saber se ele é ecológico, eu vou explicar isso mais à frente pra você o que é. E validade, ou seja, toda meta ela tem começo, meio e fim. Então você tem que dar um prazo pra essa meta pra que ela tenha fim, tá certo?